A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, você que vai ouvir a leitura da palavra do Senhor nesta tarde, para você que ainda não chegou, para você que ainda não está por dentro, nós estamos lendo o livro de Gênesis, o livro que anuncia, que revela o princípio de todas as coisas. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido nesta tarde para se inscrever no canal, para compartilhar essa leitura, essa mensagem da parte de Deus com um amigo, com um parente, amém? Também ative o sininho da notificação clicando na opção todas, para que você fique por dentro de cada vídeo que eu vou estar colocando aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu desejo que a paz do Senhor invada o ambiente onde você está agora, que você sinta a presença de Deus nesta tarde, que aquilo que está tirando a sua paz venha bater em retirada e o seu coração venha se alegrar, que você comece a se lembrar daquilo que te alegra e não daquilo que te entristece, amém? Porque aquilo que entristece o nosso coração tira a nossa paz e nos deixa pessoas ansiosas, preocupadas. Mas se a gente puxar a nossa memória as coisas boas que Deus já permitiu a gente viver, as coisas boas que o Senhor faz por nós todos os dias, o inimigo das nossas almas, ele não vai ter êxito naquele que ele se levantou, amém? Então, puxe as memórias boas que você já teve, os momentos que você já teve, os momentos bons, amém? E você vai ver que vai fazer a diferença. Antes de nós começarmos a ler a palavra, eu quero te convidar para nós orarmos. Vamos abrir a leitura da palavra de Deus com uma pequena oração. Feche os seus olhos e ore a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, ele não rejeita uma oração sincera, um coração quebrantado. Mas se você se voltar para Deus com sinceridade, reconhecendo a soberania dele, a grandeza dele, você vai ser ouvida por ele e ele vai te responder. Creia e tenha fé, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta tarde, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença com muito temor, Pai, e muito tremor, reconhecendo que somos pecadores, mas que o Senhor é santo. Reconhecemos que somos falhos, mas o Senhor é perfeito e que o teu sangue nos purifica de todo pecado, Pai. Pai, nós também queremos expressar aqui a nossa alegria de poder ter a oportunidade, Pai, de entrarmos na tua presença em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, se entrarmos de todo o nosso coração, se orarmos a ti com um coração sincero, o Senhor irá nos ouvir, irá trabalhar ao nosso favor, irá nos ajudar. Nós cremos, Pai. Nós declaramos nesta tarde que nós cremos no teu poder, que nós cremos no teu amor, que nós cremos no perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo e te louvamos por nossa vida, pela vida da nossa família, também juntamente com a nossa parentela. Em nome de Jesus, Paizinho. Fica conosco, fala conosco na tua palavra, nos ensina nesta tarde, Senhor, aquilo que o teu coração deseja que a gente aprenda. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Te amo, Espírito Santo. Amém. Seja feita a vontade do Senhor. Vamos começar a ler? Ontem a gente leu o capítulo de número 6, que fala sobre a corrupção da humanidade. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 7, que tem 24 versículos. E o título desse capítulo é Noé e sua família entram na arca. Vou começar a ler. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenará.
e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos descendentes dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e suas mulheres e as mulheres de seus filhos, e eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, e pássaros de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, e os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. O dilúvio. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e todos os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como havia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. E termina aqui o capítulo de número 7 do livro de Gênesis, o livro que revela o princípio de todas as coisas. E o que a gente pode ver aqui nesse capítulo, meus queridos, primeiro, que Deus é um Deus que cumpre com o que Ele fala. Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. A gente pode até pensar assim, poxa, Deus destruiu todas as pessoas que estavam na terra. E por que só Noé e a família de Noé escaparam? E por que Deus preservou os animais e destruiu o ser humano? Meus queridos, a palavra de Deus vai dizer, no capítulo número 6, que a gente leu ontem, que o ser humano se corrompeu. O ser humano pecou contra o Senhor e eles não se arrependeram. Eles se afundaram no pecado. Eles estavam perversos diante de Deus, estavam se entregando às suas paixões, aos seus desejos, estavam fazendo coisas horríveis aos olhos do Senhor. E Deus viu que no coração do ser humano não havia mais arrependimento, não havia mais temor. Então Deus decidiu que deveria destruir aquilo que Ele criou, aquilo que Ele havia criado. Mas havia um homem em meio a
toda aquela multidão de pessoas naquela época que andava com Deus. Esse homem era Noé, a qual a gente acabou de ler. Noé, ele temia ao Senhor, ele andava com Deus. Irmão, o que é andar com Deus? É você reconhecer que Ele é Senhor, é você temer a existência de Deus, a soberania, a santidade. É você entender que existe um Deus que é vivo, que vê todas as coisas, que nos ama, que é poderoso, que o pecado não agrada a Ele, que o pecado traz destruição. E aquelas pessoas que estavam ali pecando contra o Senhor, elas estavam matando elas mesmas. Porque quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente morre, mais a gente vai morrendo aos poucos, mais a gente deixa de ser semelhança do Criador. E Deus decidiu que ia destruir, e Deus destruiu. Porque não havia arrependimento no coração daquelas pessoas. E Noé, ele escapou da destruição porque ele temia ao Senhor, porque Deus viu que ele era um homem justo diante de Deus. Mas Deus não preservou só Noé. Deus também preservou a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. E assim o Senhor cumpriu com o que ele havia falado, que iria trazer destruição sobre a raça humana, porque a humanidade não estava mais buscando a Deus, mas estavam se entregando ao pecado e estavam se distanciando do Senhor, e neles não ia haver mais arrependimento. Deus sabe, meus queridos. Deus sabe quando vai haver arrependimento e quando as pessoas não vão se arrepender. E o que é que eu aprendo aqui? É que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós andamos com Deus, Deus nos preserva, Deus nos guarda do mal, Ele nos sustenta, Ele cuida da gente. A gente vê aqui a grandeza desse Deus, o poder dele. Porque a gente acabou de ler que a arca flutuou em meio àquele montão de água, né? E todo ser vivente, tanto os animais como o ser humano, ali perderam as suas vidas. Eles foram destruídos por causa do pecado e por causa da falta de arrependimento em seus corações. Então, que a gente possa aprender que vale a pena sim buscar a Deus, sabe? Que vale a pena sim andar com esse Deus, temer a Ele, se entregar a Ele, confiar nele. O que eu acho lindo também aqui nesse capítulo, em toda a Bíblia, mas o que me chamou a atenção aqui foi as instruções que Deus passou para Noé. Deus instruiu a Noé a construir aquela arca e ainda colocar os animais dentro da arca. Teve alguns animais que Deus teve que ordenar que entrasse na arca, né? Que são aqueles animais que são ferozes, leões, onças e outros muitos animais que a gente conhece. E Noé, ele não duvidou, mas ele obedeceu à voz do Senhor. Noé também, ele não só entrou na arca porque andava com Deus, mas porque ele foi obediente à voz do seu Criador. Ele obedeceu à voz do Senhor, às instruções que o Senhor estava dando a ele. E eu acredito que aquelas pessoas que ali estavam vendo, né, Noé construindo aquela arca, eu acredito que riam de Noé, zombavam dele, chamavam ele de louco, porque são assim que as pessoas fazem hoje em dia com aqueles que servem a Deus. Nos chamam de loucos, nos chamam de malucos, que a gente está ficando doido. Mas, meus queridos, Noé, ele estava garantindo a sua segurança. Quando ele obedeceu à voz do Senhor, ele sabia que o dilúvio ia vir e que muitas pessoas iriam morrer. E ele anunciou para aquelas pessoas que iria vir um dilúvio, que Deus iria destruir toda a terra, mas as pessoas não deram ouvidos. E assim Deus cumpriu com o que havia falado. Deus enviou o dilúvio. Noé e sua família estavam guardados junto com os animais dentro da arca. E essa história, essa passagem da Bíblia, a gente vai dar continuidade dia após dia, porque amanhã nós vamos estar lendo o capítulo de número 8. E eu espero de todo o meu coração que cada um de nós possa ter aprendido com Deus nesta tarde, que vale a pena sim se voltar para Deus, que vale a pena sim confiar nele, andar com ele e o mais importante, obedecer os mandamentos do Senhor. É importante para cada um de nós que a gente obedeça a lei de Deus, que a gente pratique ela, porque é agradável aos olhos do Senhor.
Amém? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos, e que você possa se voltar para Deus, que você possa andar com o Senhor, para que o mal não te alcance, para que o mal não te toque. Amém? E a paz do Senhor. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.